E hoje é motivo de muita alegria participar dessa festa, 61 anos, né, das irmãs da MCA, Mulheres Cristãs em Ação, né? E as irmãs escolheram um tema muito maravilhoso: vivendo a plenitude de Cristo. Vivendo a plenitude de Cristo. Tem o texto base, né, a divisa, que se encontra em João, no capítulo 1, versículo 16, que diz que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Quero parabenizar as irmãs por esse aniversário, 61 anos. A igreja tem 60, é isso, pastor? 61 também? Já fez 61? 61 irmãs também fazendo 61. Fiquei muito feliz de saber que a minha ovelha, a irmã Argentina, é fundadora, né, da MCA dessa igreja. É uma grande responsabilidade ser pastor da irmã Argentina, né, que é a mamãe do pastor Elias. E eu louvo a Deus pela sua vida. De vez em quando a irmã Argentina fala assim: pastor. Quando ela fala assim, pastor, ela tem alguma orientação, né? Ela tem uma visão de Deus para nós e a gente procura seguir, né? Porque a irmã Argentina é verdadeiramente uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma grande responsabilidade, né? Os irmãos já encontraram o texto, já foi projetado o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. E tenho muitos textos, irmãos, para a gente poder meditar nessa noite. A gente tem uma munição aqui tremenda, né? Para a gente poder meditar e relacionar esse tema. Eu gostaria que você pudesse estar atento agora, né? Nós já ouvimos mensagens tremendas, mensagens maravilosas, quando o irmão Renato, né, está louvando aqui, parece que a gente começa a chegar até no céu, né? Aí chega as irmãs também para louvar. Isso é maravilhoso. Eu já me sinto né, do meu coração acalorado, por tantos louvores, tantas palavras que nós ouvimos nesta noite. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para mim, baseada nesse tema: vivendo a plenitude de Cristo. Já lemos o texto, né, João 1,16, que da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, né? E o tema, vivendo. Quando a gente ouve essa palavra, vivendo, é importante a gente pensar em uma caminhada, porque quando nós estamos vivendo, nós estamos caminhando. Nós iniciamos uma caminhada maravilhosa quando nós nos convertemos, amém? Você iniciou uma nova caminhada, uma nova vida, iniciou uma caminhada e você começou a caminhar, e não caminhando sozinho, você começou a caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo. Eu gostaria que você refletisse nessa noite e pensasse nessa caminhada, na sua caminhada, na caminhada da igreja, na caminhada das mulheres cristãs em ação, dos homens desta igreja, na caminhada dos jovens, dos adolescentes, na sua caminhada lá na sua vida conjugal, junto aos seus filhos, na sua caminhada com Cristo. Nós estamos então caminhando. Quando nós caminhamos, é óbvio que nem sempre o caminho é favorável. Às vezes existem espinhos, às vezes existe o lamaçal, areia movediça, pedregais, né? Mas existe também um caminho sólido que muitas das vezes nós caminhamos. Mas a nossa caminhada, né? A nossa caminhada não é fácil. Não é verdade, irmãos? A nossa caminhada não é fácil. Eu tenho encontrado com alguns irmãos, né, e amigos, eles perguntam assim, é muito comum, né? Tudo tranquilo? Tranquilo nada. Tranquilo? Não tem nada tranquilo. A gente procura fazer com que esteja sob controle, não é isso? Porque na nossa caminhada, né, nunca está tranquilo. A gente é sempre surpreendido por alguma coisa nessa nossa caminhada. Mas você não está sozinho.
Você não está sozinha. E nessa caminhada, Jesus quer que você experimente a plenitude dele, da plenitude do próprio Jesus. E a gente precisa compreender então essa plenitude de Cristo. Em Efésios 1:23 diz assim, que é o seu corpo a plenitude daquele que enche tudo em todos. Falando a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo, não é isso? E que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. A própria igreja expressa a plenitude de Cristo. Eu li um livro, o título do livro é A Igreja é muito maior do que você pensa. Porque a própria igreja expressa a plenitude de Cristo. Em Colossenses 1:19 diz assim, pois foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Plenitude é totalidade. A plenitude da divindade habita em Jesus. Jesus é o próprio Deus. Quando nós estamos caminhando com o próprio Deus. Caminhar com Cristo significa caminhar com Deus. Paulo diz em Colossenses no capítulo 1, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para refletir se aquilo que é invisível tem imagem? Olha como Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Você pode dizer glória a Deus? Quem vê Jesus, vê o Pai que me enviou. Você não está caminhando sozinho. Nós não estamos sozinhos, nós estamos caminhando com Cristo. E caminhando com Cristo, Ele quer que você experimente desta plenitude. Que plenitude? Em primeiro lugar, plenitude de bênçãos. Plenitude de bênçãos. Nós somos mais do que abençoados. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, é um texto muito conhecido, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Bênção tal é a mesma expressão usada por João no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não sabe a dimensão, não tem como expressar a dimensão. Bênção tal é uma bênção sem medida. Nós experimentamos dessa plenitude de bênçãos. Eu não sei se você tem experimentado isso, se a MCA tem experimentado isso nessa caminhada, mas é a vontade de Deus. E eu e você experimentemos essa plenitude de bênção. Como que eu experimento isso? É pela fé. Eu preciso crer que eu já sou abençoado. Ser membro de uma igreja é algo tremendo, é maravilhoso. Eu já sou abençoado por ser membro de uma igreja. Eu sou abençoado por conhecer um pouco de Jesus. Eu sou tremendamente abençoado por poder desfrutar do convívio dessa família, que é a igreja. É muita bênção. O Senhor tem derramado essas bênçãos e quer que na sua caminhada, na sua vida, você possa viver em plenitude de bênçãos. Verdadeiramente experimentar estas bênçãos. Você precisa fazer como Jacó, lá no Val do Jaboque. A Bíblia diz que Jacó estava deixando o seu sogro Labão, trabalhou durante 14 anos também, sendo escravizado, está se deslocando agora, saindo, se retirando da presença de Labão, está com a sua família, com os seus filhos, ele coloca a sua esposa, os seus filhos e seus servos para caminhar mais à frente. E ele permanece por mais um tempo, e ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e diz que então aparece ali o anjo do Senhor, e eles começam a lutar, e diz que já ao amanhecer, o anjo pede para que ele solte, e diz, eu não te solto, eu não te deixo, enquanto não me abençoar. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo. Deus quer que você tenha essa luta. Deus quer que você possa verdadeiramente buscar nele essas bênçãos. Qual é a bênção que
que você precisa. Eu ouvi já o irmão Renato falando aqui da sua mamãe, que orou por ele, e clamou por ele para que ele pudesse se converter. Essa é a bênção que você precisa, minha irmã, da iniciada. A bênção que você precisa é que o seu esposo se converta. A bênção que você precisa é que o seu filho seja liberto da dependência química. Qual é a bênção que você precisa? É que o seu filho, ao invés de ficar dando besteira na internet, ficar lendo tantas besteiras, participando de tanta coisa, ele possa estar na igreja com você. Essa é a bênção. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é uma grande promessa, é uma bênção tal. Deus quer que você caminhe com essa plenitude de bênção. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Segundo lugar, plenitude de alegria. Nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada em que vivemos em plenitude de Cristo, nós podemos experimentar plenitude de alegria. A Bíblia diz que Jesus, ele foi convidado para estar em casamento em Caná da Galileia. Você já imaginou que Jesus estava emburrado nesse casamento? Lá no canto, as pessoas dançavam e dançam, né? É comum em Israel, era uma festa de casamento e a festa durava muitos dias. Festa, e Jesus foi convidado e ele estava lá. E certamente ele se alegrou naquela festa, as pessoas se alegraram com ele. Jesus conversou com as pessoas, ele estava alegre ali, plenitude de alegria. Alegria é uma marca do cristão. Eu não sei se já aconteceu com você e você está passando por um problema, uma dificuldade, conflitos que todos nós temos, problema no trabalho, problema em casa, problema de enfermidade, mas as pessoas olham para você e vêem um semblante diferente, há um sorriso, há uma alegria, um contentamento, e as pessoas perguntam: eu sei que você está passando por um problema, dificuldade, mas eu vejo você uma alegria tremenda. De onde vem essa alegria? A alegria vem do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e grossuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais. Esse dia é um dia especial, é um dia consagrado, é um dia em que nós estamos comemorando a construção do muro. Nós fomos atacados, conspiraram contra nós nos empenhamos, nos esforçamos, mas nós podemos nos alegrar verdadeiramente, porque nós construímos, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero perguntar para você, queridos, para você, querido e querido, você tem se alegrado na sua casa? Tem experimentado essa plenitude na sua casa, no seu lar? Porque se aquele seu esposo que não é cristão, se ele não observar isso em você, vai ser difícil ele se converter. Se o seu filho, que jovem, ele quer algo que o alegre, que o motive, se ele não experimentar, se ele não ver essa alegria em nós, vai ser difícil ele se converter. Verdadeiramente nós somos alegres. Não quer dizer que você vai dar uma topada e vai rir, vai ficar alegre. Não é isso que nós estamos falando. Não quer dizer que você vai estar sentindo uma dor tremenda, e você vai estar rindo à toa. Não é isso. Significa que você vai experimentar essa plenitude. Ou seja, a quantidade de dias, de momentos alegres vão superar os momentos tristes. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Quando você caminha com Jesus, você experimenta desta alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a minha força e a sua força. João, no capítulo 15, versículo 11, diz assim o próprio Jesus: tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, a alegria seja plena, completa. Isso é plenitude. A sua alegria seja completa. Eu tenho falado isso para vocês. Eu tenho pregado para vocês. Eu não deixo vocês sem saber para onde que eu vou. Eu não deixo
vocês sem saber a respeito do Evangelho, acerca das boas novas, acerca da ressurreição, acerca da nova vida. Eu não deixo vocês sem saber acerca do privilégio de andarem comigo. E nem vos chamo mais de servo, mas de amigos. E o meu desejo é que a vossa alegria seja completa. É para você refletir, para eu refletir. Aí o irmão já até falou aqui que hoje, coisa que a gente não imaginava há 15 anos, 20 anos, de uma mãe colocar o filho em uma lixeira, de os pais jogarem uma criança de uma janela. Coisas absurdas. Mas eu digo para os irmãos, isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Jesus falou sobre isso, Ele nos preparou. Preparou você, preparou a mim, preparou a igreja. Mas isso não nos impede de sermos alegres. Não impede de nós expressarmos a nossa alegria quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos reunimos na casa do Senhor. Vocês vão imaginar um culto triste? Se Deus se agrada no culto triste, tipo velório? Certamente que não. Deus quer alegria, Deus quer que você seja alegre, se sinta alegre, porque você vai para o céu. A minha maior alegria, irmão, sabe qual é? É quando Paulo diz: portanto, meus amados irmãos. Não é isso. Não é isso. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não vou ser condenado, queridos. Eu não vou para o inferno. Você também não vai para o inferno. Só de saber disso é maravilhoso. Deus me ama do jeito que eu sou, do meu jeitinho. Isso é maravilhoso. Só isso me faz ser alegre. Eu vou morar no céu, independente da minha caminhada, de eu cair, tropeçar, me levantar, porque quem me levanta é o Senhor. Ele mesmo vai me levantar. Se eu cair, diz a palavra, então eu posso me alegrar. Amém, irmãos? Amém. Plenitude de alegria. Terceiro lugar, irmão, desta caminhada com Cristo, vivendo a plenitude de Cristo. Nós podemos experimentar a plenitude do Espírito. Em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará sempre em vós. Sempre. Plenamente. Completamente. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava vendo os seus discípulos tristes, cabisbaixos, preocupados, porque Ele havia dito que iria para Jerusalém e seria preso, e seria crucificado. Mas Jesus está dizendo: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, e Ele habita convosco e estará com vocês para sempre. Plenitude do Espírito. O Espírito Santo habita na MCA. Amém? A MCA trabalha, a MCA luta, a MCA tem uma caminhada e experimenta, pode experimentar muito mais dessa plenitude do Espírito. O que nos faz estar de pé, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Você já imaginou uma igreja sem o Espírito Santo de Deus? Não existe. Não existe igreja, não existe cristão sem o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra de Deus, a própria obra. É Ele que nos impulsiona a fazer essa obra. É Ele que impulsiona, estimula. É Ele que dá o próprio desejo, o querer e o efetuar, como diz a Bíblia.
É o Espírito Santo de Deus. Efésios, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Eu gostaria que você pensasse em uma pessoa que ele tem dependência alcoólica, né? E a gente sabe que ele deve evitar sempre o primeiro gole, porque depois que ele toma o primeiro gole, a boca começa a ficar doente, né? E existe uma dependência psicológica também, aí disparou o gatilho e ele vai querer mais umzinho, mais um papinho, e daqui a pouco mais um papinho, e mais um papinho, e ele vai tomando mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e daqui a pouco ele está completamente embriagado. Paulo está fazendo uma comparação aqui. Ele está dizendo que eu devo olhar para aquele homem que se embriaga do vinho e me comparar a ele, da mesma forma que ele busca aquele vinho. Não é assim que faz uma pessoa dependente? Ele busca, e muitas das vezes vende o que está em casa, né? Vende televisão, DVD, e faz tantas coisas, porque ele tem aquela necessidade. Deus está falando para mim e para você que se nós queremos experimentar dessa plenitude, da mesma forma que um bêbado, um embriagado, ele busca lá pela bebida, nós devemos buscar pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que eu e você precisamos nos encher do Espírito. Não vos embriagueis, né, com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Chega a ser quase uma obsessão, né, por parte daquele que tem dependência alcoólica. É uma obsessão. Ele só deseja, né, aquele objetivo. E o meu objetivo, o seu objetivo, o objetivo dele é influenciar para que nós possamos experimentar essa vida plena com Cristo. Nós devemos sempre, a cada dia, nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Em quarto e último lugar, nós podemos experimentar plenitude de sabedoria. As irmãs conhecem bem Provérbios 14, versículo 1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia, nós podemos viver em plenitude de sabedoria. E é a vontade de Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria espiritual. A vontade de Deus é que nós tenhamos essa plenitude de sabedoria. E no capítulo 12 de 1 Coríntios, um dos dons espirituais listado por Paulo é palavra de sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria no nosso trabalho, sabedoria no nosso lar, na nossa casa, na nossa comunidade, para que Deus possa verdadeiramente falar através de nós. Eu tenho um amigo muito simples, e ele foi convidado para fazer um serviço de manutenção, né, de ar-condicionado, e ele não foi a seminário, né, mas ele estuda a Bíblia, ele busca a sabedoria de Deus, ele está sempre buscando essa plenitude. E lá nessa casa que ele estava fazendo o serviço, passou bem próximo, um grupo de irmãos, uma praça, e os irmãos com a Bíblia estavam louvando, adorando, fazendo um culto público. Aí o dono da casa começou a meter o malho nos pés. Começou a falar da igreja: esses irmãos não têm o que fazer em casa, não. Esses irmãos, essas irmãs lá, a gente está em casa lavando roupa, né? Assim como às vezes acontece na segunda MCA, né? Essas acusações todas, assim, né? Aí não lá na igreja, né? Ele fala tantas coisas também, né? E interessante, está na igreja, teve o esposo de uma senhora que já tinha falado para ela: melhor você morar na igreja, vai morar lá, você não sai de lá, né? E eu falei para ela: você não for lá na sua igreja conversar com seu esposo. Ela falou: o senhor vai? Eu falei: vou, quando é hoje?
Hoje eu vou lá conversar com ele. Irmãos, foi um dia do Jogo do Brasil. E eu nem tinha me ligado, domingo à tarde. Aí ela correu na frente, falou com as irmãs, fez salgadinho. Ah, não, o pastor ia lá. Quando eu cheguei lá, o homem estava concentrado e com toda a razão, né? Ele e um amigo lá, né? Tomando a cervejinha dele, comendo salgadinho. Aí ela falou, o pastor chegou. Aí ele só levantou assim, tirou o olho da televisão, olhou para mim assim. Tudo bom com o senhor? Boa tarde. Aí eu falei para ela, olha, eu não vou entrar não. Não, o senhor vai entrar sim. Não, entra sim. Aí eu falei, não, eu vou entrar, eu vou ler um versículo, fazer um breve comentário, fazer uma oração e eu vou embora. Né? E foi isso que eu fiz. Falei sobre segurança. Que não adianta a gente botar cadeado nas portas, entrar, bater, tanta coisa. E se o bandido, se Deus permitir, o bandido entra com você na sua casa. Aí você for abrir, ele vai entrar. Não adianta tudo isso. Se Deus não guardar a cidade, em vão, vigia e sentinela. E falei, e orei e fui embora. Quando chegou dezembro, Natal, ele estava lá no culto e fez a decisão dele. Mas a esposa dele estava orando, pedindo, clamando, buscando sabedoria em Deus, pensando, pastor, vem aqui em casa, você vai ouvir ele. Mas voltando àquela história do irmãozinho lá, né? Quando aquele homem estava metendo mais nos crentes, ele virou para ele e falou assim, olha, se o senhor estivesse voltando numa festa com a sua família, qual grupo o senhor gostaria de encontrar? Um grupo de jovens voltando do baile funk, embriagados, dopados. Ou encontrar um grupo de crentes voltando de uma vigília. Sabe, né? A sabedoria desse jovem, irmãos. Uma pergunta muito simples, assim? Muito simples. O que o senhor gostaria? A partir dali ele passou a prestar atenção na igreja, no evangelho, nos crentes. Pastor, uma pergunta muito simples. Plenitude de sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria, irmãos. Nós vivemos dias maus, dias difíceis para a família, dias difíceis para o esposo, dias difíceis para os filhos, para a igreja, dias trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo. E nós precisamos de sabedoria, porque quem usa de sabedoria não precisa usar muita força. E não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós podemos experimentar essa plenitude de bênçãos, plenitude de alegria. Nós podemos experimentar plenitude de sabedoria, porque nós estamos caminhando com Cristo, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais. Ele está conosco, não te deixarei, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, meu amigo, portanto, meus irmãos, portanto, irmãs da MCA, enchei-vos do Espírito e busca essa plenitude, porque ela está à tua disposição. É a própria vontade de Deus que nós experimentemos esta plenitude e que você possa se alegrar na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, as pessoas possam observar isso, que cada palavra que sair dos seus lábios possam ser palavras de sabedoria, que possam chegar no coração do esposo, no coração do filho, no coração da esposa, no coração de todo aquele que ouvir, mas que possa fazer como as palavras de Jesus, que caminhava com aqueles discípulos pelo caminho de Emaús, que eles depois disseram, porventura os nossos corações não queimavam quando ele falava. Palavra de Deus, a palavra de sabedoria. Que o Senhor possa continuar a fortalecer as irmãs,
E que as irmãs possam caminhar muito mais ainda, muito mais tempo, possam estar sempre festejando, celebrando ao Senhor por essa plenitude. Agradeço essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite para celebrar, para comemorar. E com certeza, Deus falou muito para mim. Muito para mim. Aí eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Continuo a orar por nós. Posso orar, Senhor? Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. É viva, eficaz. Te louvo, Deus, te exalto pela existência desta igreja, das mulheres cristãs em ação desta igreja, e as quais servem, Pai, te celebram nesta noite, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor as contemplou nessa caminhada ao longo desses 61 anos. Quanta coisa, Deus, as tuas servas, ó Pai, usaram das mãos para fazer. Quantas caminhadas, quantos passos, Deus, quantas pessoas foram visitadas, quantos bebês foram visitados, quantas irmãs, ó Deus, foram confortadas pelas suas palavras. Ajuda, Pai, das tuas servas, ao pastor desta igreja, aos outros pastores, ao pastor Elias. Nós sabemos que a MCA é bênção para a sua igreja, e que estas tuas servas, possam experimentar essa plenitude, possam caminhar na plenitude de Cristo. É o desejo das tuas servas, Deus. Continua a falar, Deus, através do teu Espírito, a cada uma delas, aquelas que têm o seu esposo que ainda não aceitou, que ainda não conhece a Jesus. Deus amado, usa a tua serva, ó Deus, com esta plenitude, a plenitude do Espírito, a plenitude de sabedoria, a plenitude de bênçãos, ó Deus, para que, ó Deus, o teu Espírito possa operar para o coração do esposo, dos filhos. Deus amado, continua a nos abençoar, a nos fortalecer. As tuas servas que porventura estão enfermas, ó Deus. Enfermas, aquelas que não puderam estar aqui nesta noite, que estão presas ao leito. Deus amado, que o Senhor possa estar visitando a cada uma das tuas servas, aquelas que mesmo sentindo dores, ó Deus, caminharam até a tua casa, para, ó Deus querido, glorificar e exaltar o seu nome. Visita também a tua serva, as necessidades da tua serva, Deus, restaurando a sua saúde, para a glória do nome do teu Filho amado Jesus. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E recebemos não somente de Ti, graça sobre graça, recebemos a Sua plenitude. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante, sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade.